Então, nesse segundo fragmento, eu queria recuperar a crítica do Bresser Pereira. Então, no primeiro momento, Delfim Neto arguiu, disse, olha, você surfou o bônus de uma fase excepcional do comércio internacional. Você teve a virtude de explicitar, colocar no orçamento que a redução da pobreza e da desigualdade é fundamental para você ter um crescimento socialmente sustentável. Delfim reconheceu essa virtude nos primeiros mandatos, nas duas primeiras gestões de Lula. Né? Bom, na sequência da tese do Mercadante, da avaliação da arguição pela banca examinadora, veio o Bresser Pereira. O professor Bresser Pereira disse, olha, primeiro ele fez uma queixa de que você não, em uma tese de doutorado, espera-se que você avance as fronteiras do conhecimento, produza a teoria, né? Não apenas um discurso de autoelogio do PT. Então ele já foi na veia questionando que na tese ele não apresenta o embasamento teórico que justifique ele designar aquele momento como sendo um novo modelo de desenvolvimento social, né? Mas ele reconhece que houve um papel diferenciado da ação do governo. Mas ressaltou dois aspectos que, a critério dele, Bresser Pereira, foram fracassados. O principal dele é a questão do câmbio, porque é a tal da doença holandesa. Não tem como, muito difícil escapar dela. Um país que tenha uma grande dotação de recursos naturais, que durante uma fase de crescimento do comércio, os preços das suas commodities cresçam, entra muito dólar no país, a taxa de câmbio se deprecia e, ao se depreciar, ela destrói a competitividade do parque industrial instalado ali, porque fica mais barato a indústria de automóvel importar o sistema de embreagem, o sistema de freio da China. Então, a China, por que a China passou de 1,3% do comércio internacional para 10% ao longo desses 20 anos? Porque para lá, todos os capitais ocidentais, todas as nações ocidentais, as grandes corporações, migraram para a China porque era a plataforma onde você tinha acesso a um mercado de 1 bilhão e 200 milhões de novos potenciais consumidores, trabalho barato para você fazer dali uma plataforma de exportação para atender, inclusive, aos clientes que você tem lá no Ocidente, inclusive na costa oeste americana, da onde migrou em 4 anos 600 corporações para a China. Essas empresas lá se instalaram com o que tinha de melhor no estado das artes, tecnologia. Então, o Brasil passa a importar todos aqueles insumos e esgaçar as cadeias de produção industrial. Então, toda a indústria, você vê São Paulo, o ódio que São Paulo tem ao PT, deriva desse, quer dizer, tudo aquele apogeu de São Paulo. Eu vivi 17 anos em São Paulo, era aquela exuberância, a Avenida Paulista. Hoje em dia é uma coisa triste, porque todos aqueles pequenos industriais de autopeça, aquela pujança toda do Sudeste industrial, rapidamente foi destruída.
Hoje até os operários desempregados, os, o- é, cujos salários agora passaram a ficar menor, tem ódio do PT. Quer dizer, isso, voltando à análise do Bresser Pereira, ele faz alusão, inclusive, à crítica que o André Singer faz do lulopetismo. Ou seja, esse processo, ao longo da primeira gestão e da segunda gestão, sobretudo, ele passa a perder base de sustentação em São Paulo, no operariado de São Paulo, e passa a cada vez mais depender do apoio político do Nordeste. Por que do Nordeste? Porque era a região que mais relativamente recebia os benefícios dessas políticas de inclusão social. Bolsa Família, benefício de prestação continuada, a aposentadoria rural, a expansão do SUS, do SAMU. Então, você deslocou qualitativamente a sustentação política do governo, muda, deixa de ser a vanguarda de um operariado avançado, organizado que tinha no país, em São Paulo, e passa a ser o representante daquelas enorme população de pessoas que vivem agora do Bolsa Família, dos benefícios de inclusão social, do Luz para Todos, do Água para Todos, do Tudo pela Educação. Ou seja, ele fala, inclusive, o André Singer, em um sebastianismo hoje em dia, porque essas pessoas têm uma vaga lembrança desse tempo auspicioso e querem a volta do Lula, né, para voltar a ter reconstruir aqueles tempos de prosperidade, daí o sebastianismo, né? Mas o Bresser Pereira, na crítica, ele, a meu juízo, ele aponta realmente a principal falha, que foi a incapacidade de evitar a apreciação do câmbio que destruiu o parque industrial. Um país sem indústria não tem tecnologia. E mais do que isso, não foi capaz de fomentar um setor de serviço intensivo em conhecimento, em educação, em inteligência, como está acontecendo nas grandes economias líderes do Ocidente e na Ásia. Ou seja, quem são as empresas americanas do futuro? Google, Apple, Facebook, Amazon, empresas que trabalham com conhecimento, com serviços de inteligência, intensivos em conhecimento, né? Essa é, de fato, o grande desafio da construção de uma agenda para o Brasil, a meu ver, no século XXI. Tá? Então, o Bresser Pereira apontou ainda outra questão, que o PT apenas tangencia, que é a dimensão ambiental. Tá? Tá aí o absurdo do Bolsonaro perante o mundo, destruiu o arcabouço. Pouco que nós fizemos, pelo menos existia um arcabouço de um sistema de proteção ao meio ambiente. O Bolsonaro destruiu isso no primeiro mês e colocou lá aquele advogado para passar a boiada, né? Então, em resumo, a crítica termos surfado apenas uma onda benéfica de impacto vindo do comércio internacional, mas dissipamos esse estímulo de um consumerismo que ficou na superfície, incapaz de mudar
preparar estruturalmente o país para uma economia de serviços modernos. Tá? Então, só para encerrar, essa análise da descrição que o Aloysio Mercadante fez na sua tese. Ele, como líder do governo no Congresso, tinha o papel de defender a ação do governo, né? Bom, a questão agora vou encerrar aqui esse segundo fragmento, mas me parece que a questão agora é pensar essa nova economia pós-pandemia para o século XXI. Tchau.